E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Bom, vamos falar hoje sobre um texto que ele é relativamente complexo, quando lido assim, de uma maneira rápida, dinâmica, uma leitura dinâmica. Vamos falar sobre o edifício que está no céu. Esse texto é muito utilizado por algumas pessoas para provar, né, que existe no céu um edifício pela qual a igreja vai estar morando, vai estar residindo lá, que é o texto de 2 Coríntios, no capítulo 5. Olha que texto interessante esse aqui, né? Vamos ler. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim: Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Bem, vamos com calma, né? Vamos ler devagarinho para a gente não acabar atropelando os tempos do texto. Bem, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, ou seja, deste corpo, tá? É interessante que aqui tem vários versículos que vão cruzar. Vamos pegar, por exemplo, de 2 Pedro 1,13. Olha o que ele vai dizer. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Então, Pedro, ele vai dizer que este tabernáculo aqui é o nosso corpo. É um tabernáculo terrestre, ok? Então, neste tabernáculo, se ele se desfizer, se ele se decompor, se por um acaso ele entrar no processo de decomposição devido à morte, não se preocupe com isso. Existe uma casa que não foi feita por mãos e que ela é eterna e que hoje ela está no céu. Muito bem, continuando o texto. E por isto, neste tabernáculo, ou seja, neste corpo, nesta carne, nesta casa, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos, olha que palavra interessante que ele vai colocar aqui, por sermos revestidos. Você se lembra daquela passagem de 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 50, que ele vai dizer, né, um pouquinho mais na frente, quando isto que é corruptível ser revestido de incorruptibilidade, e isto que é mortal ser revestido de imortalidade. Olha aí, ó. Imortalidade, onde é que está a imortalidade aqui no texto? Está aqui, ó, no versículo... Cadê o... Aqui, ó. Imortalidade, ó. Eterna, certo? Existe uma casa eterna. E esta casa eterna vai me revestir. Perfeito? Então, quando isto que é corruptível ser revestido de incorruptibilidade, e isto que é mortal ser revestido de imortalidade, cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o Hades, a tua vitória? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, o texto de 1 Coríntios capítulo 15 está totalmente atrelado a este texto de 2 Coríntios capítulo 5. Porque lá ele vai usar de uma explicação, ele vai usar como que vai acontecer no momento, no piscar de olhos, no átomo. Né? É um momento indivisível, não se conta. Não se pode contar o momento, o átomo. O átomo não se conta o tempo. Então, em um piscar de olhos, ocorrerá o revestimento do nosso corpo. Né? E aí, esse texto está dando uma outra palavra, com outros exemplos, outras alegorias. Ele está dizendo que agora ele não vai falar corpo corruptível e nem corpo imortal. Ele vai usar a expressão tabernáculo. Ele vai usar a expressão casa.
ele não vai usar a expressão incorruptibilidade nem imortalidade, ele vai usar a expressão habitação celestial. Então, este corpo, ele será revestido de uma habitação que é celestial. Aí ele vai dar as condições. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus, aí no caso já está falando do nosso comportamento. Ele já está se referindo aí acerca do nosso caráter. Se nós formos achados nus ou não. Lembra lá de Apocalipse capítulo 3? Vestes para que te vistas e não seja vista a sua nudez. Vestes brancas. Então, a nudez, ela tem a ver com o comportamento. Se o meu comportamento, se as minhas obras, se as minhas atitudes, se tudo aquilo que eu fizer corroborar com obras de justiça, então eu não serei encontrado na vinda dele nu, mas serei encontrado vestido e apto para ser incorruptibilizado. Versículo 4. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, neste corpo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, ou seja, não é que eu desejo morrer. Eu não quero morrer. Eu não quero aqui, ainda que eu aspire, ainda que eu deseje, ainda que eu anseie, ainda que eu fique gemendo, desejando este corpo, eu não fico aqui torcendo para morrer logo. Não é esse o meu desejo, né? Mas eu não quero ser despido, eu não quero morrer. Mas, contudo, eu quero ser revestido para que o mortal, ou seja, este corpo mortal, venha a ser absorvido pela vida. Então, este absorvido pela vida seria como se fosse uma esponja seca que ela absorve a água. Então, este corpo mortal vai absorver o espírito de tal forma que ela vai ser totalmente espiritualizada. Não entenda com essa palavra espiritualizada no sentido de um corpo fantasma. Aqui não existe nenhum gnóstico ensinando isso, isso é gnosticismo. Ensinar que é um corpo alma penada, sem carne, sem ossos. Observe a expressão. O mortal vai ser absorvido pela vida. O corpo não vai deixar de existir, mas ela vai absorver a vida divina. Ela vai ser revestida, não vai ser trocada. Ela vai receber um complemento, né? Olha que palavra interessante essa revestida, ó. É colocar sobre, vestir-se, ependomai. É colocar sobre, vestir-se. Então é como se eu tivesse aqui agora uma camisa e colocasse ou um sobretudo ou um casaco. Eu não deixei de ter uma camisa, mas a camisa foi colocado algo por cima dela. Esta é a palavra revestir. Então o mortal, ela vai ser revestido, né, pela vida, absorvido pela vida. A vida vai sugar, né, o mortal, o corpo vai sugar, né, de uma maneira plena esse espírito, e vai haver uma plena concordância entre o corpo e o espírito. Acontece que o corpo sendo absorvido pela vida, esse corpo vai ter poderes miraculosos. Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui fisicamente, posso ser tocado, eu posso passar pelas paredes. Ao mesmo tempo que eu subo no céu, numa nuvem, eu sou totalmente físico, porque ao mesmo tempo eu posso comer peixe. Então você vê que é um mortal absorvendo a vida. É como se fosse mais ou menos aí no exemplo, como se fosse um X-Men. No X-Men tem alguns ali que eles têm a capacidade de passar pelas paredes, mas ao mesmo tempo ele pode ser tocado, né? Ou seja, é um corpo com poderes, né, tremendos. Isso é o mortal sendo absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando o penhor do Espírito, ou seja, né,
Que é o penhor? O penhor é uma garantia, são as primícias, são as primeiras partes. Por isso que Paulo ele vai dizer que nós temos as primícias do Espírito. Ou seja, nós temos a garantia de algo maior. Nós temos a garantia de que algo maior ainda virá. Nós temos o penhor, nós temos, né, essas primícias, essas partes do Espírito, né, ainda oriundo de Pentecostes, porque é a chuva temporã, mas virá a chuva serôdia, que são as chuvas de tabernáculo, que nós vamos ser tomados de toda a plenitude, vamos andar como Jesus, fazer obras que ele fez e maiores ainda faremos. Então esse texto aqui, ele mostra claramente, tá, que esse tabernáculo, que esta casa, né, que está lá no céu, não se refere a uma mansão celestial, não se refere, mas sim está se referindo a um corpo incorruptível. Por isso que fala que nós somos tabernáculo, casa, edifício, morada. Na casa de meu pai há muitas moradas, João 14, 23. Então, quando fala dessas expressões, a gente entende que nós somos também a cidade. Nós somos a cidade, porque esta cidade, esta casa está lá, né, nos aguardando, certo? Depois a gente vai falar mais um pouquinho a respeito da Nova Jerusalém, né? As características dessa Nova Jerusalém que também corroboram com a ideia de sermos revestidos, né, com ouro, prata e pedras preciosas. E Apocalipse fala que nós faremos coluna, somos parte, somos base desta cidade, dessa Nova Jerusalém. Então há uma ideia espiritual muito clara acerca dessa cidade aí, que é o seu governo também. Amém? É isso aí, galera. Fica essa palavra em nome de Jesus.